Gabriel Reyes é o mais poderoso chefe da máfia em Chicago. Ele detém um império subterrâneo valendo centenas de milhões de dólares em suas mãos. Orquestra negócios para os quais a polícia nunca pode encontrar evidências e faz até o submundo da costa leste pensar duas vezes no momento em que ouvem seu nome. Mas nos últimos 3 anos, o homem de 37 anos não sentiu nada além de um vazio total. Desde que sua esposa Catherine, conhecida por todos como Kate, morreu em um carro-bomba destinado a ele. Gabriel se trancou dentro de uma mansão de 3.000 metros quadrados nos subúrbios exclusivos de Chicago. Ele trabalha dia e noite, encontra-se com seus homens, assina contratos de milhões de dólares, mas tudo parece uma máquina funcionando por pura inércia. Ele não está vivendo, ele está apenas existindo, evitando qualquer coisa que possa trazer de volta a memória da mulher que ele amou mais do que qualquer um em sua vida. Até que um dia ele nota algo estranho sobre Scarlett, sua silenciosa governanta. Scarlett Moore, 27 anos de idade, trabalhou na mansão nos últimos 5 anos. Ela foi contratada por Kate anos atrás. Agora, Scarlett mesma era o último fio vivo conectando Gabriel à sua falecida esposa. Todos esses anos, Scarlett fez seu trabalho em silêncio, quase invisível dentro de uma casa tão vasta. Mas ultimamente, algo mudou. Ela está grávida, muito visivelmente. E ainda assim, em todos os 5 anos de trabalho lá, ela nunca mencionou um marido, um namorado ou qualquer homem a ninguém na mansão. Gabriel começa a observá-la mais de perto. Ele nota como ela tenta esconder sua náusea matinal, como seu uniforme está ficando mais e mais apertado em sua cintura, e como ela sempre evita levantar qualquer coisa pesada. Suas mãos tremem sempre que ele passa. Seus olhos nunca ousam encontrar os dele. Há momentos em que ela parece querer dizer algo, mas então ela engole as palavras de volta. Por que ela está tão assustada? Quem é o pai da criança em seu ventre? E por que ela continua trabalhando em vez de pedir licença maternidade como qualquer mulher comum faria? Em uma tarde de sexta-feira, quando Scarlett sai da mansão com sua velha bolsa preta e seu uniforme familiar, Gabriel faz algo que não fazia há 3 anos. Ele a segue, não em seu luxuoso Bentley, não com uma escolta de carros como normalmente faria. Ele dirige um sedã preto discreto, mantém uma distância segura e segue o ônibus que Scarlett pega todos os dias. Ele não entende o que o está impulsionando. Talvez seja a curiosidade que o tem roído por semanas. Talvez seja a solidão que finalmente o fez se importar com alguém além de si mesmo. Ou talvez seja uma estranha intuição que ele não consegue explicar. O ônibus a leva para um bairro pobre de classe trabalhadora nos arredores de Chicago. Um lugar onde um chefe da máfia como Gabriel nunca pisou. Uma paisagem de prédios de apartamentos desmoronando, escadarias escuras, o cheiro de umidade e o som de crianças chorando em algum lugar na distância. E o que ele descobre depois disso não apenas faz o mais frio chefe da máfia em Chicago desabar em lágrimas. Muda sua vida para sempre. Se você está pronto para esta história, deixe-me um comentário e me diga de onde você está assistindo a este vídeo. Não se esqueça de curtir para apoiar o canal e compartilhar este vídeo com as pessoas que você conhece que amam histórias emocionantes. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Gabriel esperou alguns minutos antes de entrar no prédio de apartamentos. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção nele. Então empurrou a porta de ferro enferrujada e entrou. O cheiro de umidade o atingiu direto no rosto. As paredes estavam manchadas com marcas d'água, a tinta descascando em grandes pedaços, e uma luz de teto fraca e cintilante piscava como se pudesse morrer a qualquer momento. Gabriel nunca havia pisado em um lugar assim em toda a sua vida. Ele cresceu em uma família da máfia, viveu em mansões desde a infância, e como adulto, ele havia tomado um império inteiro em suas mãos. Seu mundo era de festas de milhões de dólares, negociações dentro de salas VIP,
voos privados para a Europa, e este lugar, o lugar para onde sua governanta retornava todos os dias depois de deixar sua propriedade, era um mundo inteiramente diferente. Ele começou a subir as escadas. Cada degrau rangia sob seus pés, como se protestasse sua presença. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Gabriel manteve sua respiração firme, tentando não fazer barulho. Ele não sabia o que estava procurando, mas algo o impulsionava para frente. Um instinto vago que ele não conseguia nomear. Quando ele alcançou o quarto andar, ele parou. O corredor era estreito e escuro, com apenas uma única lâmpada fraca piscando na extremidade mais distante. Havia 3 portas e ele tinha visto atrás de qual Scarlett desapareceu. O último apartamento no final do corredor, uma velha porta de madeira com uma camada de tinta azul desbotada pelo tempo. Gabriel se aproximou, cada passo leve, como se estivesse se aproximando de um alvo perigoso. E então ele ouviu. Uma voz se elevou de dentro do apartamento. Uma voz de criança, clara, excitada. Mamãe, você chegou! Gabriel ficou completamente imóvel. Seu corpo inteiro parecia congelar no lugar. Seu coração pulou uma batida, então começou a disparar como se quisesse sair do peito. O que ele acabou de ouvir? Mamãe, Scarlett tem um filho. A voz de Scarlett veio em seguida, calorosa e gentil, de uma maneira que ele nunca havia ouvido nos 5 anos em que ela trabalhou para ele. Sim, cheguei em casa, meu amor. Você foi bonzinho hoje? Já comeu? O riso de uma criança ecoou, brilhante como sinos de vento. Gabriel ainda estava lá, suas costas contra a parede gelada do corredor, incapaz de se mover. Scarlett tem um filho que ela nunca havia mencionado. Em 5 anos de trabalho na mansão, ela nunca havia mencionado que tinha uma família, que tinha um filho, que alguém a esperava em casa. Todas as manhãs, ela vinha trabalhar em silêncio, limpava em silêncio, cozinhava em silêncio, desaparecia em silêncio à noite. E ele, seu empregador, nunca se deu ao trabalho de perguntar, nunca se importou, nunca a olhou como um ser humano com uma vida além dos portões da mansão. Agora, parado no corredor escuro daquele prédio de apartamentos barato, Gabriel percebeu que não sabia nada sobre a mulher que estivera ao seu lado por 5 anos. Ela tem um filho. Ela está grávida de um segundo e ela escondeu tudo. Por quê? A pergunta perfurava sua mente como um redemoinho. Por que ela teve que esconder? Por que ela nunca mencionou? E, acima de tudo, quantos anos tinha a criança dentro daquele apartamento? Gabriel tentou calcular. Scarlett trabalhava para ele há 5 anos. Se a noite que ele esqueceu tivesse acontecido pouco antes de sua longa ausência 5 anos atrás, fazia todo o sentido que o menino tivesse agora 4. 5 anos atrás, quando Kate ainda estava viva, quando lhe disseram que sua esposa não podia ter filhos, quando ele ficou tão bêbado que não se lembrava de nada. Na manhã seguinte, um pensamento horrível começou a tomar forma na mente de Gabriel. Um pensamento que ele não ousava pensar, mas que continuava crescendo, crescendo, como a escuridão engolindo a luz. E bem então, a porta do apartamento se abriu. Scarlett estava na soleira, sua mão ainda envolta na maçaneta. Ela estava prestes a sair, talvez para levar o lixo para fora ou pegar algo, mas toda a intenção se dissolveu no instante em que seus olhos encontraram os de Gabriel. Seu rosto mudou de surpresa para puro horror em um piscar de olhos. O sangue esvaiu de suas feições, transformando a pele que já estava pálida de insônia e gravidez em algo branco como papel. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo, cheios de confusão e cheios de algo que parecia dolorosamente culpa. Senhor, Senhor Reis. Sua voz tremia, e isso era tudo o que ela conseguiu. Mas Gabriel não olhou para ela. Seu olhar havia se fixado no menininho.
agarrado à perna da mãe, espiando o estranho com a curiosidade inocente de uma criança. O menino tinha cerca de 4 anos, vestindo pijamas azuis estampados com super-heróis. Seu cabelo preto estava despenteado, como se ele tivesse acabado de acordar. E quando a criança levantou o rosto para olhar para Gabriel, o mundo do chefe da máfia desabou. Olhos pretos como tinta, não castanhos, não cor de avelã como a maioria das crianças, mas pretos puros, profundos e infinitos, exatamente da mesma cor que Gabriel via todos os dias no espelho. As feições do menino ainda eram suaves, bochechas redondas com a plenitude da infância. No entanto, as linhas mais nítidas já começavam a surgir. Um queixo ligeiramente quadrado, um nariz reto e a maneira como o menino inclinava a cabeça enquanto estudava algo com curiosidade, da mesma forma que Gabriel fazia sempre que estava pensando. Kate costumava provocá-lo sobre esse hábito. Ela dizia que ele parecia um filhote tentando entender a fala humana. E agora a criança à sua frente estava fazendo exatamente da mesma forma. Mamãe, quem é este homem? A voz do menino era clara, inocente, inconsciente de que sua pergunta simples acabara de dilacerar o coração do homem ali parado. Gabriel não respondeu. Ele não podia. Sua garganta parecia esmagada, cada palavra presa lá dentro. Ele apenas ficou ali, olhando para a criança, traçando cada detalhe daquele pequeno rosto, como se procurasse por uma falha, por alguma prova de que estava enganado. Mas quanto mais ele olhava, mais ele se via naqueles olhos pretos, naquele queixo quadrado, na maneira como o menino mantinha as costas retas, confiante mesmo diante de um estranho. O tempo parecia parar. O corredor escuro, o cheiro de mofo, a televisão murmurando do apartamento ao lado. Tudo desapareceu. Havia apenas Gabriel, Scarlett e a criança. 3 pessoas paradas em uma porta estreita, guardando um segredo que estava enterrado há 4 anos. Ethan, entre, meu amor. A voz de Scarlett era rouca, quase implorando. Ela gentilmente empurrou o menino para dentro, mas Ethan ainda se virou para olhar para Gabriel com curiosidade aberta. Ethan, limpa a garganta. O nome do menino era Ethan. Gabriel gravou aquele nome em sua mente como se o estivesse esculpindo em pedra. Quando a criança finalmente desapareceu atrás da porta, Scarlett e Gabriel se encararam em silêncio. Ela não fugiu. Ela sabia que não havia mais para onde fugir. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas ela não fez nenhum som. Ela simplesmente ficou ali, ambas as mãos envoltas em sua barriga grávida, como se procurasse proteção, esperando pela tempestade que ela sabia que estava chegando. Aquele menino, Gabriel finalmente falou, sua voz era baixa e áspera, cada palavra arrancada de sua garganta à força. Quantos anos ele tem? Scarlett fechou os olhos. As lágrimas continuaram caindo, e quando ela os abriu novamente, eles continham 4 anos de sofrimento, 4 anos de segredo, 4 anos de carregar tudo sozinha. 4, ela sussurrou. Ethan tem 4 anos. A resposta, embora Gabriel já a soubesse, ainda o atingiu como um martelo. 4 anos de idade, 5 anos atrás, na noite em que ele estivera bêbado, e não se lembrava de nada na manhã seguinte. Tudo se encaixou como peças de uma imagem que ele nunca quisera ver. Scarlett respirou fundo, tentando se firmar, embora seu corpo inteiro estivesse tremendo. Ela recuou, abriu a porta mais amplamente e falou suavemente, sua voz quase um sussurro. Por favor, entre. Gabriel cruzou a soleira como um sonâmbulo. Ele não era mais o poderoso chefe da máfia, nem mais o homem que controlava um império subterrâneo inteiro. Naquele momento, ele era simplesmente um homem que acabara de descobrir uma verdade que poderia mudar sua vida completamente. O apartamento era tão pequeno que Gabriel pôde compreendê-lo com um único olhar.
Uma sala de estar combinada com uma cozinha, uma porta que levava a um quarto e outra porta que provavelmente era o banheiro. O espaço total era provavelmente menos de 40 metros quadrados, menor que o banheiro de sua mansão. Mas o que chamou a atenção de Gabriel não foi o tamanho apertado, foi a limpeza. Tudo no apartamento era velho. Um sofá de tecido gasto em um canto. Uma mesa de madeira coberta de arranhões. Uma pequena geladeira zumbindo como se estivesse prestes a morrer. No entanto, tudo havia sido cuidadosamente limpo, bem arranjado. Nem um grão de poeira, nem uma mancha em qualquer lugar. Este era o lar de uma mulher que estava acostumada a limpar. Uma mulher que havia transformado isso em instinto, e por todas as paredes estavam desenhos de crianças. Rabiscos de giz de cera, desenhos de casas, desenhos de árvores. Um filho sorrindo, uma mulher com cabelo comprido segurando a mão de um menino pequeno. Gabriel olhou para aquelas fotos e sentiu seu coração apertar como se alguém estivesse apertando-o. Esta era a vida de seu filho. Por 4 anos, enquanto ele vivia em uma mansão de 3.000 metros quadrados com dezenas de empregados, seu filho crescia neste apartamento de 40 metros. Enquanto ele assinava contratos de milhões de dólares, seu filho desenhava com giz de cera barato e os colava em paredes manchadas. Ethan, vá para seu quarto e brinque com seus brinquedos. Ok. Mamãe precisa conversar com nosso convidado. A voz de Scarlett era gentil, mas tremia enquanto ela falava com o menino. Ethan olhou para a mãe e depois para Gabriel, seus olhos ainda cheios de curiosidade. Mas ele assentiu obedientemente e correu para o pequeno quarto ao lado, onde Gabriel vislumbrou alguns brinquedos de plástico baratos espalhados pelo chão. A porta se fechou. O apartamento mergulhou em silêncio. Scarlett estava ao lado da mesa de jantar, ambas as mãos ainda envoltas em sua barriga grávida como um escudo. Ela não ousava sentar. Ela não ousava encontrar os olhos de Gabriel. Ela simplesmente ficou ali esperando como uma ré em tribunal aguardando um veredito. Gabriel também não se sentou. Ele estava no meio do quarto apertado, alto e fora de lugar entre os móveis desgastados. O ar estava tão pesado que parecia que poderia ser cortado com uma faca. Ambos sabiam que o que quer que estivesse prestes a ser dito mudaria tudo. E ambos estavam com medo daquele momento. Finalmente, Gabriel quebrou o silêncio. Conte-me. Sua voz era baixa, quase suave demais para ser ouvida. Conte-me tudo. Scarlett fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando reunir cada último pedaço de coragem que ainda lhe restava. Quando os abriu novamente, eles estavam avermelhados, e sua voz baixou, carregando o peso de 4 anos passados, guardando um segredo sozinha. Ela começou a falar, palavra por palavra, como se estivesse descascando camadas de gelo que se haviam endurecido em torno de seu coração por todos aqueles anos. 5 anos atrás, Kate foi visitar sua família na Califórnia. A avó de Kate estava seriamente doente e Kate decidiu ficar e cuidar dela por pelo menos 2 semanas. Foi a primeira vez desde seu casamento que Kate esteve longe de Gabriel por tanto tempo. Scarlett se lembrava daquele dia claramente, o dia em que tudo começou a mudar. Gabriel voltou para a mansão naquela noite com um rosto tão branco quanto um homem que perdeu sua alma. Ele não disse uma única palavra a ninguém. Ele foi direto para seu escritório e bateu à porta. Scarlett ainda era uma jovem mulher então, apenas 22, e ela estava trabalhando na mansão há apenas alguns meses, e ela não ousava fazer perguntas. Ela só sabia que algo muito sério havia acontecido. Naquela noite, por volta das 11h, enquanto Scarlett estava terminando suas últimas tarefas antes de voltar para o pequeno quarto reservado para a equipe, ela ouviu sons vindos da sala de estar. O tilintar de uma garrafa de licor contra um copo, um suspiro pesado e exausto.
E então choro. Scarlett congelou do lado de fora da porta da sala de estar. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Gabriel Reyes, o chefe da máfia que toda Chicago temia. O homem frio que nunca deixava nem a menor emoção transparecer, estava chorando. Não soluços altos, mas um tipo de choro engasgado e doloroso. O som de um homem tentando segurar e não conseguindo mais. Ela deveria ter ido embora. Ela deveria ter voltado para seu quarto e fingido que não havia ouvido nada. Mas Kate uma vez lhe dissera que se algo acontecesse com Gabriel enquanto Kate estivesse fora, para cuidar dele por ela. Kate disse que Gabriel parecia forte por fora, mas por dentro ele era mais frágil do que qualquer um. Então Scarlett empurrou a porta e entrou. Gabriel estava sentado no chão, suas costas contra o sofá, cercado por uma garrafa de uísque quase vazia e papéis espalhados por toda parte. Ele levantou a cabeça e olhou para ela com olhos avermelhados, desfocados, cheios de dor. E ele contou a ela o que havia acontecido. Naquela tarde, ele havia recebido os resultados dos exames do médico. Kate não podia ter filhos. Os médicos haviam feito todos os exames, todas as análises, e a conclusão final deles era que o corpo de Kate não podia suportar uma gravidez. O maior sonho deles, o sonho de ter um filho, havia se despedaçado completamente. Gabriel contou a Scarlett o quão desesperadamente Kate queria ser mãe, sobre as noites em que ela lhe sussurrava sobre o berçário que eles decorariam, sobre os nomes que eles já haviam escolhido para o futuro filho deles. E agora, nada disso jamais se tornaria realidade. Ele não sabia como contar a Kate. Ele não sabia como enfrentar a dor dela. Ele, um homem que podia resolver qualquer problema com dinheiro e poder, estava completamente indefeso diante disso. Scarlett sentou-se ao lado dele. Ela não sabia o que dizer, porque que palavras poderiam suavizar uma dor como aquela? Ela apenas sentou-se em silêncio para que ele soubesse que não estava sozinho. Gabriel continuou bebendo, chorando e falando. Ele falava sobre Kate, sobre o amor deles, sobre seu medo de perdê-la, sobre a sensação de que era um fracasso porque não podia dar a ela a única coisa que ela mais queria. Ele ficou tão bêbado que não conseguia mais controlar suas palavras, não conseguia mais controlar suas ações. E então, em algum momento da noite, quando Scarlett estava tentando ajudá-lo a se levantar para que ela pudesse levá-lo de volta ao seu quarto, tudo saiu do controle. Scarlett parou ali, sua voz embargando. Ela não culpou Gabriel. Ela também não se culpou. Ela apenas disse que foi uma noite em que nenhum deles era verdadeiramente ele mesmo. Ele estava se afogando em luto e álcool. E ela só queria confortá-lo, queria aliviar sua dor da maneira que Kate lhe pedira. Mas o limite foi cruzado. E quando Scarlett acordou na manhã seguinte, Gabriel ainda dormia profundamente na cama. Ela saiu do quarto em silêncio, seu coração batendo forte, sua mente em caos. Ela não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Ela só sabia que o que havia acontecido poderia destruir tudo. E quando Gabriel acordou por volta do meio-dia, ele não se lembrava de nada. Ele olhou para Scarlett como sempre fazia, ordenou que ela preparasse o café da manhã sem nenhuma memória da noite anterior. Aquela noite havia sido apagada de sua mente por muito álcool, e Scarlett decidiu que guardaria aquele segredo para sempre. Gabriel permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra que Scarlett dizia. Ele não interrompeu, não reagiu, apenas ficou ali como uma estátua de pedra, enquanto a história de 5 anos atrás se desenrolava lentamente. E Scarlett continuou, sua voz um pouco mais firme agora, como se finalmente falar esses segredos em voz alta a estivesse ajudando a afrouxar pelo menos um pouco o peso que a havia esmagado por todos aqueles anos. Ela explicou por que escolheu permanecer em silêncio. Não porque tivesse medo de perder o emprego. Não porque tivesse medo do que Gabriel poderia fazer com ela. Mas por causa de Kate. Scarlett falava de Kate com olhos brilhantes de lágrimas.
com um amor em sua voz que Gabriel podia sentir que era real. Kate foi a primeira pessoa na vida de Scarlett que a tratou como um ser humano. Antes de vir para a mansão, Scarlett havia trabalhado em muitos outros lugares. E em todo lugar que ia, ela era apenas a ajuda. Uma serva, um fantasma invisível que os proprietários nem se davam ao trabalho de lembrar o nome. Mas Kate era diferente. Kate perguntava sobre sua vida, sobre seu passado, sobre seus sonhos. Kate a convidava para sentar e comer com ela quando não havia convidados. Kate comprou-lhe um casaco quente em seu primeiro inverno lá, dizendo que não queria que Scarlett sentisse frio quando ia ao mercado nas manhãs cedo. Kate era a irmã mais velha que Scarlett nunca tivera, a família que ela nunca experimentara. O único raio de luz na vida sombria de uma garota que fora órfã desde os 16 anos. E depois daquela noite fatídica, Scarlett viveu no inferno. Ela viu Kate voltar da Califórnia, viu Kate sorrir enquanto abraçava o marido, viu a ternura que Kate dava a Gabriel, e Scarlett queria morrer. Ela havia traído a mulher mais gentil que já conhecera. Ela havia feito algo imperdoável com a mulher que a tratara como uma irmã. Mas ela não podia falar em voz alta. Se o fizesse, o casamento de Kate e Gabriel desabaria. Kate sofreria, e Scarlett não suportava a ideia de ser quem causou aquela dor a Kate. Então ela escolheu o silêncio. Ela disse a si mesma que havia sido apenas um terrível erro. Gabriel não se lembrava de nada. Kate não sabia de nada. Tudo passaria como se nunca tivesse acontecido. Mas o destino não a deixaria esquecer. Um mês depois daquela noite, Scarlett começou a se sentir doente todas as manhãs. Ela arrumou uma desculpa para comprar um teste de gravidez em uma farmácia longe dos terrenos da mansão. E quando 2 linhas vermelhas apareceram, seu mundo desabou completamente. Ela chorou a noite toda no pequeno quarto reservado para a equipe. Choro silencioso, pressionando um travesseiro com força sobre a boca para que ninguém ouvisse. Ela estava carregando o filho de Gabriel, o filho do marido de Kate, o filho que Kate tanto desejava ter, mas nunca pôde ter. E Kate acabara de voltar para casa, ainda sofrendo com a notícia de que não podia ser mãe. Scarlett estava diante de 2 escolhas, e ambas eram um inferno. Se ela contasse a verdade, ela destruiria Kate. Uma mulher que acabara de saber que não podia ter filhos, teria que enfrentar a realidade de que a governanta em sua própria casa estava grávida do filho de seu marido. Essa dor poderia matar Kate se Scarlett guardasse o segredo. Ela teria que carregar tudo sozinha. Sozinha durante a gravidez. Sozinha durante o parto. Sozinha criando um filho cujo pai nem sabia que ele existia. Scarlett escolheu o segundo caminho. Ela escolheu sacrificar-se para proteger Kate. Ela pediu 6 meses de folga, alegando que tinha que voltar para casa para cuidar de um parente gravemente doente. Kate nunca suspeitou de nada. Gabriel nem se importou em perguntar. E Scarlett desapareceu da mansão com uma criança em seu ventre e agonia em seu coração. Aqueles 6 meses foram o período mais sombrio de sua vida. Ela alugou um quarto barato na periferia da cidade, vivendo com o pouco dinheiro que conseguira economizar. Ela ia para consultas pré-natais em uma clínica pública onde ninguém perguntava sobre o pai do bebê. Ela comia o que podia, economizava cada dólar para o dia em que daria à luz. E quando Ethan nasceu em um hospital público em uma noite chuvosa de novembro, Scarlett estava sozinha na sala de parto. Ninguém segurou sua mão. Ninguém enxugou o suor de seu rosto. Ninguém a abraçou quando ela chorou de dor e exaustão. Era apenas ela e o bebê recém-nascido com olhos pretos como tinta, exatamente como os de seu pai. Scarlett olhou para seu filho pela primeira vez e chorou. Ela chorou de felicidade. Ela chorou de dor. Ela chorou porque sabia que sua vida nunca mais seria fácil a partir daquele momento. Mas ela também sabia que faria qualquer coisa para proteger esta criança, mesmo que tivesse que sacrificar tudo. Scarlett continuou falando, sua voz se tornando algo quase constante,
como se estivesse lendo em voz alta de seu próprio diário. Um diário cheio de páginas encharcadas de lágrimas e suor. Depois que Ethan nasceu, o dinheiro que ela havia economizado começou a desaparecer dia após dia. Aluguel do quarto, fórmula, fraldas, visitas ao médico para um recém-nascido que chorava durante as noites. Cada centavo tinha que ser calculado com cuidado. E cada mês que passava se tornou uma luta para sobreviver. Ela tentou encontrar outro trabalho, mas quem contrataria uma mãe solteira sem diploma, sem experiência, além de limpar casas e um recém-nascido que ela tinha que cuidar? Ela foi rejeitada em dezenas de lugares. E quando Ethan tinha 4 meses, o dinheiro em seu bolso era suficiente apenas para durar mais 2 semanas. Foi então que ela tomou a decisão de voltar para a mansão. Ela sabia, limpa a garganta, era loucura trabalhar para o pai de seu filho enquanto ele não tinha ideia de que a criança sequer existia. Vê-lo todos os dias enquanto tinha que esconder o maior segredo de sua vida. Mas ela não tinha outra escolha. A mansão pagava bem e ela precisava de dinheiro para criar seu filho. Kate a recebeu de braços abertos. Aquela mulher gentil nunca suspeitou de nada, apenas feliz que sua irmãzinha havia retornado. E Scarlett teve que viver com aquele tormento todos os dias, vendo Kate sorrir para ela, enquanto sabia que estava escondendo um segredo que poderia destruir a vida de Kate. Scarlett encontrou Rosa, uma mulher viúva que morava no apartamento ao lado no prédio barato que Scarlett alugava. Rosa tinha mais de 50 anos, seus filhos crescidos e distantes, e ela prontamente concordou em cuidar de Ethan por uma pequena quantia de dinheiro a cada mês. Todas as manhãs, Scarlett acordava às 4, alimentava Ethan, o banhava, então o deixava com Rosa antes de pegar o ônibus para a mansão. Todas as noites ela voltava para casa quando Ethan já estava dormindo, apenas conseguindo dar um beijo em sua testa antes de desabar na cama de exaustão. Aqueles anos passaram como um pesadelo interminável. Ela trabalhava 12 horas por dia, limpando a enorme mansão, servindo o homem que ela sabia ser o pai de seu filho, mas nunca poderia dizer em voz alta. Ela via Gabriel passar por ela sem lhe dar um olhar, e ela dizia a si mesma que era o melhor. Se ele não se importasse com ela, ele nunca descobriria o segredo. Então Kate morreu. Scarlett parou ali, sua voz se apertando. Ela disse que o dia em que Kate morreu foi o dia em que ela perdeu a única família que tinha. Ela chorou por inúmeras noites, não apenas porque perdeu Kate, mas também porque sentiu alívio sabendo que Kate nunca teria que aprender a verdade. E então ela se odiou por aquele alívio. 3 anos depois que Kate morreu, Scarlett conheceu Derek. Ele era o encanador chamado quando seu apartamento começou a vazar. Ele tinha um sorriso gentil, uma voz calorosa e uma maneira de olhá-la como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo. Pela primeira vez em muitos anos, Scarlett se sentiu amada. Derek fez promessas a ela. Ele disse que se casaria com ela. Ele cuidaria de Ethan como se fosse seu próprio filho. Ele lhe daria uma família de verdade. E Scarlett, uma mulher que havia estado sozinha por tempo demais, acreditou nele. Ela deu a ele tudo o que restava de seu coração. E então ela descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Derek, ele ficou em silêncio por um longo tempo e disse que precisava de tempo para pensar. No dia seguinte, ele desapareceu. Seu número não podia ser alcançado. O apartamento que ele alugava havia sido devolvido ao proprietário. Nem um único adeus, nem uma única explicação. Ele evaporou de sua vida como se nunca tivesse existido. Scarlett se viu no limite mais uma vez, sozinha com uma criança de 4 anos e um bebê crescendo dentro dela. Sem marido, sem família, sem ninguém para se apoiar. Ela pensou em encerrar a gravidez, mas quando ela olhou para Ethan, olhou para os olhos pretos e claros de seu filho, ela não conseguiu. Mesmo que o bebê em seu ventre fosse o resultado de uma traição, ainda era seu sangue, e ela amaria aquela criança da mesma forma que havia amado Ethan.
Scarlett levantou a cabeça e olhou para Gabriel. Seus olhos avermelharam, mas não mais derramando lágrimas. Ela havia chorado demais em sua vida até que suas lágrimas secaram. Agora havia apenas exaustão e aceitação. A aceitação de que sua vida era uma cadeia de infortúnios ligados um após o outro, e a aceitação de que o segredo que ela havia mantido enterrado por 4 anos finalmente havia sido exposto. Quando Scarlett terminou sua história, o apartamento mergulhou em um silêncio pesado. Nem um som, nem uma respiração, apenas o murmúrio distante do tráfego longe e o suave tilintar de brinquedos do pequeno quarto onde Ethan brincava sozinho. Gabriel ficou ali imóvel como uma estátua. Ele tinha ouvido tudo, cada detalhe, cada ferida, cada sacrifício que a mulher à sua frente havia silenciosamente carregado por 4 anos. E agora todos os sentimentos que ele havia congelado dentro de si por 3 anos o atingiram de uma vez como uma onda. Suas pernas, de repente, perderam toda a força. Ele tropeçou para trás, pressionou sua coluna contra a parede manchada do apartamento e então lentamente escorregou até sentar-se no chão. Os ombros largos do mais poderoso chefe da máfia em Chicago começaram a tremer, e então as lágrimas vieram. Gabriel Reyes, o homem que todo o submundo da costa leste temia. O homem que nunca havia mostrado nem a menor fraqueza na frente de ninguém, estava chorando. Não soluços altos e quebrados, mas lágrimas silenciosas que rolavam por seu rosto afiado e duro e caíam no chão sujo do apartamento apertado. Ele chorou de culpa porque havia feito algo imperdoável naquela noite embriagada, mesmo que não se lembrasse de nada. Porque ele havia deixado Scarlett arcar com as consequências sozinha por 4 longos anos. Ele chorou de perda porque 4 anos haviam se passado e ele nunca soube que tinha um filho. 4 anos em que aquela criança cresceu sem um pai. 4 anos em que ele havia perdido todos os momentos mais importantes na vida de uma criança. E ele chorou por Kate porque sua amada esposa havia morrido sem nunca saber que seu sonho de ser mãe havia, de alguma forma, se tornado realidade. Mesmo que a criança não fosse dela, a criança era de Gabriel, o sangue do homem que ela amava mais do que qualquer um em sua vida. Bem então, a porta do pequeno quarto se abriu. Ethan saiu correndo, talvez cansado de brincar sozinho, talvez curioso sobre o que os adultos estavam fazendo. O menino parou quando viu Gabriel sentado no chão, olhos vermelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ethan inclinou a cabeça, estudando Gabriel com olhos pretos grandes e redondos, cheios de perguntas. Então ele correu, sentou-se na frente dele e, na voz clara de uma criança de 4 anos, perguntou: Senhor, por que você está chorando? Dói? Gabriel olhou para a criança à sua frente e seu coração apertou como se alguém o tivesse espremido. Este era seu filho, seu próprio sangue, uma criança carregando metade de seus genes, com olhos pretos idênticos aos seus, com a mesma inclinação da cabeça quando estava curioso. E Gabriel havia perdido tudo. Ele havia perdido o primeiro choro de Ethan ao nascer, perdido as noites sem dormir quando seu filho estava doente com febre, perdido as primeiras palavras, talvez mamãe ou papai. Mas Gabriel não estivera lá para ouvi-las. Perdeu os primeiros passos incertos em pezinhos minúsculos. Perdeu o primeiro sorriso quando os dentes de leite começaram a nascer. Perdeu o primeiro aniversário, o segundo, o terceiro, o quarto. 4 anos, 1460 dias. Inúmeros momentos preciosos que ele nunca mais seria capaz de recuperar. Enquanto ele vivia em uma mansão de luxo, afogando-se em luto por Kate, seu filho crescia neste apartamento apertado. Enquanto ele assinava contratos de milhões de dólares, seu filho brincava com brinquedos de plástico baratos. Enquanto ele se lamentava por não ter razão para viver, essa razão estava bem ali, a apenas alguns quilômetros de distância, e ele nunca soubera. Ethan levantou sua mãozinha, limpando desajeitadamente as lágrimas da bochecha de Gabriel.
Não chore, senhor. A mamãe diz que chorar demais não é bom. Quer brincar de carrinhos comigo? Brincar de carrinhos é muito divertido. Você vai parar de ficar triste. Gabriel olhou nos olhos claros de seu filho, olhou para a pequena mão que enxugava suas lágrimas, e algo começou a mudar dentro dele. Pela primeira vez em 3 anos, desde que Kate morreu, ele sentiu algo além de vazio. Não dor, nem culpa, mas esperança. Esperança de que sua vida ainda pudesse ter significado, de que ele ainda pudesse ter uma razão para viver, de que talvez, apenas talvez, esta fosse a chance que o destino lhe oferecia, uma chance de recomeçar, uma chance de se tornar o pai que Ethan merecia. Gabriel deixou o apartamento de Scarlett quando a noite havia se estabelecido completamente. Ele não disse muito antes de ir, apenas olhou para Ethan mais uma vez, deu a Scarlett um pequeno aceno como uma promessa silenciosa de que voltaria, então começou a descer as escadas com pernas que pareciam pesadas como pedra. Quando ele alcançou a rua, ele deslizou para o sedã preto ainda estacionado ao longo do meio-fio. Ele ligou o motor, pretendendo dirigir de volta para a mansão. Mas no momento em que sua mão tocou o volante, ele percebeu que não podia. Ele não podia retornar para aquela enorme casa vazia. Ele não podia encarar o silêncio aterrorizante dos quartos que uma vez abrigaram o riso de Kate. Não esta noite. Não com sua mente, uma tempestade que ele não podia controlar. Gabriel desligou o motor e afundou-se no assento. Ele olhou para a janela do quarto andar do prédio, em ruínas, onde uma fraca luz amarela ainda vazava por uma cortina velha. Scarlett provavelmente também não conseguia dormir esta noite. Ela estava provavelmente sentada naquele pequeno apartamento, assustada com o que o amanhã traria. Assustada com o que Gabriel poderia fazer com o segredo que ela havia mantido enterrado por 4 anos. A noite de Chicago estava congelante, mas Gabriel não ligou o aquecedor. Ele deixou o frio penetrar em sua pele, como se a dor física pudesse amortecer a dor dentro de seu peito. Seus pensamentos giravam com 1000 linhas emaranhadas de uma vez. O choque veio primeiro. Embora ele tivesse suspeitado no momento em que viu Ethan. Quando Scarlett confirmou a verdade, ainda o atingiu como um punho direto no coração. Ele tinha um filho de 4 anos cuja própria existência ele nunca soubera. A culpa veio em segundo lugar, batendo logo atrás do choque. Ele havia cometido um erro naquela noite bêbada. Mesmo que ele não se lembrasse, mesmo que ele nunca tivesse tido a intenção, ele ainda era o responsável. Ele havia deixado Scarlett carregar as consequências sozinha. Ela havia engravidado sozinha, dado à luz sozinha, criado o filho dele sozinha por 4 anos. Enquanto ele vivia envolto em luxo, ela lutava por cada centavo apenas para comprar leite para seu filho. A dor veio em terceiro lugar, a mais profunda e teimosa de todas. Dor pelos 4 anos que se foram. Dor por momentos que ele nunca poderia recuperar. Dor porque Ethan havia crescido sem conhecer o rosto de seu pai, sem saber que seu pai estava a apenas alguns quilômetros de distância. E então, no frio amargo da noite, Gabriel pensou em Kate, sua esposa, a mulher que ele amou mais do que qualquer coisa em sua vida, a mulher que morreu sem nunca saber a verdade. Se Kate ainda estivesse viva, como ela teria reagido? A pergunta perfurava a mente de Gabriel como um redemoinho sem fim. Kate teria ficado devastada. Isso era certo. Saber que seu marido tinha um filho com a governanta, não importando as circunstâncias, teria sido uma faca enfiada direto em seu coração. Mas Gabriel conhecia sua esposa. Ele conhecia o coração de Kate. Ela era a mulher mais compassiva que ele já havia conhecido. Ela amava crianças mais do que qualquer coisa no mundo. Ela havia chorado quando soube que não podia ter um bebê. Não por causa de si mesma, mas porque queria amar uma criança, vê-la crescer, ser mãe. E Gabriel acreditava que, por mais dolorosas que fossem as circunstâncias,
Kate teria encontrado uma maneira de amar Ethan. Não imediatamente, não facilmente, mas no final, seu coração não teria sido capaz de resistir a uma criança inocente, especialmente uma criança que carregava o sangue do homem que ela amava. Talvez Kate tivesse ficado com raiva dele. Talvez ela tivesse precisado de tempo para aceitar. Mas Gabriel sabia uma coisa com absoluta certeza. Kate nunca teria permitido que Ethan sofresse pelos erros dos adultos. Ela teria puxado a criança para seus braços da mesma forma que uma vez segurou os órfãos na clínica de caridade onde se conheceram pela primeira vez. Pensando nisso, Gabriel desabou novamente. Desta vez não foi culpa ou dor que o desfez. Era saudade de Kate, saudade de sua gentileza, saudade de seu coração perdoador, saudade da maneira como ela sempre parecia saber o que era o certo em cada situação. E ele se perguntou: o que Kate gostaria que ele fizesse agora? A resposta surgiu em sua mente com clareza nítida, como se Kate estivesse sussurrando em seu ouvido. Ela gostaria que ele cuidasse de Ethan. Ela gostaria que ele fosse o pai que aquela criança merecia. Ela gostaria que ele vivesse. Não apenas existisse, mas vivesse verdadeiramente para a criança que eles nunca imaginaram que ele poderia ter. Gabriel sentou-se no carro a noite toda, olhando para a janela do quarto andar, até que a luz se apagou, e então ele continuou olhando para a escuridão. Ele não dormiu. Ele apenas pensou sobre o passado, o presente e o futuro. O céu de Chicago lentamente mudou de preto para cinza. Então de cinza para um rosa pálido enquanto os primeiros raios de um novo dia começavam a surgir ao longo do horizonte. Gabriel ainda estava sentado no carro, seus olhos avermelhados pela falta de sono. No entanto, sua mente estava mais aguçada do que em anos. Durante toda a longa noite, ele havia pensado em Ethan, em Scarlett, em Kate, em sua vida e nas escolhas que o haviam levado a este momento. E enquanto o sol lentamente subia, derramando luz dourada e quente sobre os blocos de apartamentos desmoronados do bairro Operário, Gabriel finalmente teve sua resposta. Ele não fugiria. Essa foi a primeira coisa da qual ele tinha certeza. Por 3 anos ele havia fugido da dor de perder Kate, enterrando-se no trabalho, no vazio, na concha fria que vestia todos os dias. Mas desta vez seria diferente. Desta vez ele enfrentaria. Ele não ficaria com raiva. Essa foi a segunda coisa que ele disse a si mesmo. Scarlett havia guardado o segredo por 4 anos, mas não o fez por egoísmo ou para prejudicá-lo. Ela o fez por causa de Kate, por causa do amor que ela carregava pela mulher que a tratava como uma irmã, porque ela não queria destruir a felicidade de outra pessoa, mesmo que isso significasse trocar sua própria vida. Gabriel não tinha o direito de ficar com raiva de uma mulher que havia sacrificado tanto. E ele faria a coisa certa. Pela primeira vez em seus 37 anos, Gabriel Reyes tomaria uma decisão. Não pelo império da máfia, não por dinheiro, não por poder ou status, mas pela família. Família de verdade. Ele passou a vida inteira construindo um império subterrâneo, tornando-se um nome que o submundo temia, provando-se em um mundo onde a fraqueza significava morte. Mas o que importava tudo isso se ele não tinha ninguém para compartilhar? O que importava quando ele voltava para aquela enorme mansão todas as noites e apenas o silêncio o cumprimentava? Kate tinha sido uma vez o significado de sua vida, e quando ela morreu, ele pensou que aquele significado morreu com ela. Mas agora o destino lhe dera uma segunda chance. Ethan, seu filho, seu próprio sangue, uma criança de 4 anos com olhos pretos claros e um sorriso que podia derreter até o coração congelado de um chefe da máfia. Gabriel respirou fundo, sentindo o ar da manhã preencher seus pulmões. Ele olhou para a janela do quarto andar mais uma vez. O sol da manhã estava brilhando através da velha cortina, fazendo-la brilhar como uma promessa de dias mais brilhantes à frente. Ele voltaria para aquele apartamento. Ele diria a Scarlett que não estava com raiva, que ele entendia, que ele queria ser o pai de Ethan. Não com dinheiro ou poder,
mas com presença, com amor, com tudo o que ele podia dar. Pela primeira vez em 3 anos, Gabriel sorriu. Exatamente às 9h da manhã, Gabriel estava em frente à desbotada porta de madeira azul do apartamento do quarto andar. Desde o nascer do sol até agora, ele havia passado o tempo comprando café e pão em uma pequena loja próxima. Não porque estivesse com fome, mas porque precisava de algo para fazer enquanto esperava uma hora adequada para bater. Ele não queria chegar muito cedo e acordar Ethan. Ele queria falar com Scarlett primeiro. Queria que ela entendesse o que ele havia decidido durante a longa noite. Gabriel respirou fundo, então levantou a mão e bateu. 3 batidas suaves, nada como a maneira como ele costumava bater na mansão. Toda a autoridade e comando. Desta vez, ele bateu como um homem pedindo permissão para entrar, como um homem implorando por uma chance. Alguns segundos se passaram em silêncio. Então ele ouviu passos leves lá dentro, o som da fechadura girando e a porta se abriu lentamente. Scarlett estava lá, ainda usando as roupas de ontem, o cabelo desarrumado, os olhos inchados e vermelhos. Claramente ela também não havia dormido. Claramente ela havia chorado, talvez chorado a noite toda, ansiosa e aterrorizada com o que aconteceria a seguir. Quando ela viu Gabriel, seus olhos se arregalaram em choque e pânico. Ela deve ter imaginado centenas de resultados diferentes. Que ele enviaria advogados para obter a custódia. Que ele a demitiria. Que ele ficaria furioso e se vingaria da maneira que um chefe da máfia poderia. Mas ela não esperava que ele voltasse pessoalmente. Na manhã seguinte, uma sacola de pão na mão e olhos avermelhados e famintos de sono. Senhor Reis. A voz de Scarlett era rouca e trêmula. Eu posso explicar. Gabriel levantou uma mão, detendo-a. Você não precisa explicar mais nada, ele disse, sua voz baixa e gentil. Eu ouvi tudo e estive pensando a noite toda. Scarlett estava ali, suas mãos inconscientemente envoltas em sua barriga grávida em um reflexo de autoproteção. Ela esperou, esperando a tempestade atingir, esperando por acusações, ameaças. Tudo o que ela havia imaginado por 4 anos, sempre que pensava sobre este segredo ser exposto. Mas em vez disso, Gabriel disse algo que ela nunca poderia ter esperado. Eu não estou com raiva de você, Scarlett. Piscou como se não pudesse acreditar em seus próprios ouvidos. Eu não estou com raiva. Gabriel repetiu, sua voz firme e clara. Eu entendo por que você guardou o segredo. Você fez isso por Kate, porque você a amava e não queria machucá-la. Isso não é um pecado. Isso é sacrifício. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Scarlett, mas ela não se moveu, ainda incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Gabriel continuou. Cada palavra medida com cuidado. Perdi 4 anos da vida de Ethan. 4 anos que nunca poderei recuperar. Mas não quero perder mais um dia. Ele olhou diretamente nos olhos de Scarlett. O olhar de um homem que havia encontrado seu propósito novamente. Quero conhecer meu filho. Quero ser o pai de Ethan. Quero compensar tudo o que não estive presente em sua vida. Não com dinheiro ou poder, mas com minha presença, com amor, com estar ao lado dele todos os dias. Scarlett desabou. As lágrimas que ela estava tentando segurar jorraram como uma inundação incontrolável. Seus ombros tremeram e ela teve que segurar o batente da porta para não desabar. Essas não eram lágrimas de dor ou medo. Eram lágrimas de libertação. Por 4 anos ela havia vivido à sombra de um segredo. Por 4 anos ela havia vivido preparada para o dia em que tudo desabaria. Ela havia imaginado centenas de finais terríveis, mas ela nunca ousara imaginar este. O final onde Gabriel a perdoaria. O final onde ele desejaria ser um pai. O final onde talvez, apenas talvez, Ethan finalmente pudesse ter uma família completa. Por quê? Scarlett sussurrou através de suas lágrimas. Por que você não está com raiva? Eu escondi seu filho de você por 4 anos. Gabriel balançou a cabeça, interrompendo-a.
Você criou meu filho sozinha por 4 anos enquanto eu nem sabia. Você sacrificou sua juventude. Sacrificou sua vida para protegê-lo. Você não me deve um pedido de desculpas. Eu sou quem te deve. Ele fez uma pausa por um momento e então acrescentou: Não estou aqui para tirar Ethan de você. Estou aqui para criá-lo com você, se você permitir. Scarlett olhou para Gabriel através do borrão de lágrimas. E pela primeira vez em 4 anos, ela viu um futuro diferente. Um futuro onde ela não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, Gabriel foi ao pequeno apartamento de Scarlett todos os dias. Ele não dirigia mais o luxuoso Bentley ou chegava com uma escolta de segurança como normalmente fazia. Ele vinha sozinho em um sedã preto discreto, aparecendo na porta do apartamento do quarto andar todas as tardes depois de ter cuidado dos negócios mais urgentes de seu império. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel Reyes colocou algo antes do trabalho. Mas ser pai não era tão fácil quanto ele havia imaginado. Ethan, embora ainda fosse pequeno, carregava a cautela de uma criança que havia se acostumado a viver apenas com a mãe. O menino não entendia por que aquele homem estranho, de repente, aparecia todos os dias. Ele olhava para Gabriel com grandes olhos pretos cheios de perguntas, às vezes se escondendo atrás da mãe, quando Gabriel tentava se aproximar. Às vezes observando em silêncio como se estivesse tentando decidir se aquele homem podia ser confiado. Gabriel sentiu-se impotente de uma maneira que nunca havia experimentado. Ele era o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Ele podia fazer os inimigos mais ferozes caírem de joelhos. Ele podia negociar acordos de milhões de dólares sem piscar. Mas, enfrentando uma criança de 4 anos, ele estava completamente perdido. Ele não sabia o que dizer, o que fazer, com o que brincar com seu filho. Ele nunca havia brincado com crianças em sua vida. No terceiro dia, Gabriel trouxe um carro de controle remoto caro, do tipo que ele havia pedido ao seu assistente para comprar na loja de brinquedos mais sofisticada da cidade. O carro podia correr em alta velocidade. Tinha luzes LED piscantes. Tinha até um sistema de som que imitava um motor real. Limpa a garganta, custou quase $500. Ethan olhou para o carro, brincou com ele por cerca de 5 minutos. Então o colocou de lado e voltou para os poucos carros de plástico surrados com os quais brincava todos os dias. Gabriel ficou ali com o controle remoto na mão, sem entender o que havia feito de errado. Scarlett viu a confusão em seu rosto e deu um pequeno sorriso. Ethan não precisa de brinquedos caros, ela disse gentilmente. Ele só precisa de alguém para brincar. Gabriel olhou para Ethan sentado no chão, empurrando seus carrinhos de plástico para frente e para trás sozinho, fazendo barulhos de vrum vrum com a boca. E ele entendeu. Ele havia passado a vida inteira resolvendo todos os problemas com dinheiro. Quer algo? Compre. Precisa de algo? Pague. Era assim que seu mundo funcionava. Mas o amor de uma criança não podia ser comprado com brinquedos caros. Só podia ser conquistado com tempo, com presença, com estar verdadeiramente ali. No dia seguinte, Gabriel não trouxe nenhum brinquedo. Em vez disso, quando chegou ao apartamento, ele tirou seu paletó caro, arregaçou as mangas de sua camisa social e sentou-se no chão ao lado de Ethan. O menino o encarou surpreso. Ninguém nunca havia sentado no chão para brincar com ele daquele jeito, exceto sua mãe. Pode me emprestar um carro? Gabriel perguntou, sua voz carregando um constrangimento que o surpreendeu até mesmo ao ouvi-lo. Ethan hesitou por um segundo, então entregou a Gabriel um carrinho de brinquedo vermelho e eles começaram a brincar. Gabriel não sabia como brincar de carrinhos com uma criança. Ele apenas empurrava o carro para frente e para trás, desajeitadamente, tentando imitar o som de vrum vrum que Ethan sempre fazia. Mas parecia não importar. O que importava era que ele estava ali, sentado no chão frio de um apartamento apertado, dedicando seu tempo ao filho.
Ethan começou a rir. O som brilhante ecoou quando Gabriel acidentalmente empurrou o carro contra a parede e fez um barulho ridículo de bum. O menino se curvou de tanto rir, e Gabriel percebeu que era o som mais bonito que já havia ouvido em sua vida. Do canto da cozinha, Scarlett observava pai e filho brincarem juntos. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Não lágrimas de sofrimento, mas lágrimas de uma mãe que finalmente via seu filho ter um pai. 2 semanas se passaram desde o dia em que Gabriel começou a visitar Ethan todos os dias. O relacionamento deles havia progredido, mesmo que lentamente. Ethan não se escondia mais atrás da mãe quando via Gabriel. Ele até começou a entregar a Gabriel seus brinquedos quando queria alguém para brincar. Mas o menino ainda o chamava de aquele homem, ou o convidado. Ainda mantinha uma distância invisível que Gabriel não sabia como cruzar. Até que uma noite, era um sábado, e Gabriel ficou no apartamento mais tarde que o normal. Ele e Scarlett estavam sentados conversando no sofá velho, enquanto Ethan tinha ido dormir às 8h. Eles conversaram sobre Ethan, sobre planos para o futuro, sobre como Gabriel queria mudar mãe e filho para um lugar melhor. Scarlett ainda estava hesitante. Não estava pronta para aceitar uma ajuda que parecia grande demais, mas ela havia começado a se abrir. O relógio estava perto das 11 da noite quando um grito de choro irrompeu do quarto. O choro de Ethan, áspero de medo e pânico. Gabriel e Scarlett se levantaram, mas Gabriel foi mais rápido. Talvez fosse o instinto de um homem acostumado a reagir rapidamente em situações perigosas. Talvez fosse porque ele estava sentado mais perto da porta do quarto. Ele correu antes que Scarlett pudesse sequer se levantar do sofá. Ethan estava sentado na cama, os olhos apertados, lágrimas escorrendo pelo rosto, a boca chorando enquanto suas mãos agitavam o ar, como se estivesse afastando algo invisível. O menino estava tendo um pesadelo. Ainda preso ao sono, mas aterrorizado, Gabriel congelou por um segundo sem saber o que fazer. Ele nunca havia enfrentado algo assim. Mas então o instinto de um pai, um instinto que ele nem sabia que tinha, se manifestou. Ele sentou na beira da cama e gentilmente puxou Ethan para seus braços. Shh, está tudo bem, está tudo bem. Gabriel sussurrou, um braço segurando a criança perto, o outro batendo em suas costas suavemente. Você está seguro. Não há nada assustador aqui. Ethan ainda estava chorando, mas os soluços suavizaram um pouco. Ele enterrou o rosto contra o peito de Gabriel, suas mãozinhas segurando a camisa de Gabriel, como se tivesse medo de ser deixado para trás. Gabriel continuou segurando-o, continuou acalmando-o, e então, de repente, uma melodia familiar surgiu em sua mente. Uma canção de ninar que Kate costumava cantar. Kate não tinha uma bela voz para cantar, mas adorava cantar. Ela cantava quando cozinhava, quando limpava, quando se sentavam juntos em noites tranquilas. E havia uma música que ela amava especialmente. Uma velha canção de ninar que sua mãe havia cantado para ela quando era pequena. Gabriel começou a cantar, sua voz baixa e um pouco desafinada, mas a melodia estava certa. Ele cantou suavemente, quase um sussurro, enquanto mantinha Ethan abraçado a ele, pouco a pouco. O choro do menino parou completamente. A respiração de Ethan se acalmou e ele adormeceu pacificamente, ainda aninhado nos braços de Gabriel. Da porta, Scarlett observava, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Ela tinha visto tudo. Visto o chefe da máfia mais frio de Chicago sentado em uma pequena cama em um apartamento apertado, segurando seu filho e cantando uma canção de ninar com uma voz desajeitada. Foi a imagem mais bonita que ela já tinha visto. Gabriel cuidadosamente deitou Ethan de volta, puxou o cobertor sobre ele, então ficou ao lado dele por mais um tempo para ter certeza de que o pesadelo não voltaria. Ele não saiu até ter certeza de que seu filho estava dormindo profundamente.
Na manhã seguinte, quando Ethan acordou, ele correu para a sala de estar e viu Gabriel sentado no sofá, ainda usando as roupas de ontem porque ele havia passado a noite. O menino ficou ali por um momento, inclinando a cabeça enquanto estudava Gabriel com olhos pretos e sonolentos. Então ele falou: Tio Gabriel, você vai brincar de carrinhos comigo de novo hoje? Gabriel levantou a cabeça e seu coração pareceu parar por uma batida. Tio Gabriel, não aquele homem, não o convidado, mas tio Gabriel. Foi a primeira vez que Ethan pronunciou seu nome, e Gabriel soube que finalmente havia começado a conquistar um lugar no coração de seu filho. Um mês se passou desde a noite em que Gabriel segurou Ethan em seu pesadelo. Um mês de tardes passadas empurrando carrinhos de brinquedo pelo chão, jantares simples no pequeno apartamento, histórias para dormir e risadas brilhantes que vinham cada vez com mais frequência. Ethan havia se acostumado com a presença de Gabriel. O menino não o chamava mais de aquele homem, mas de tio Gabriel. E toda vez que ele ouvia a batida familiar à tarde, ele corria para abrir a porta com um sorriso radiante nos lábios. Mas Gabriel sabia que não poderia permanecer tio Gabriel para sempre. Ele era o pai de Ethan e o menino tinha o direito de saber a verdade. Em uma tarde de domingo, depois que Scarlett saiu para comprar mantimentos e deixou pai e filho sozinhos em casa, Gabriel decidiu que era a hora certa. Ele sentou-se ao lado de Ethan no sofá velho, onde eles frequentemente se sentavam juntos, assistindo desenhos animados. Ethan, quero te contar uma coisa, Gabriel começou, sua voz tremendo um pouco de nervosismo. Ele havia enfrentado os criminosos mais perigosos sem medo, mas conversar com seu filho de 4 anos o deixava tenso de uma maneira estranha. Ethan levantou a cabeça e olhou para Gabriel com grandes olhos pretos, esperando. Você sabe por que eu venho aqui todos os dias? Gabriel perguntou. Ethan balançou a cabeça. Porque você gosta de brincar comigo? Gabriel sorriu. Sim, eu realmente gosto de brincar com você. Mas há outra razão também. Ele respirou fundo, então continuou. Ethan, eu sou seu pai. Limpa a garganta. O menino piscou, inclinando a cabeça como sempre fazia quando estava tentando entender algo. Pai? Sim, pai. Gabriel assentiu. Antes, eu não sabia que você existia. Eu não sabia que tinha um filho. Mas agora, eu sei. E eu quero estar com você, para cuidar de você, para amar você da mesma forma que outros pais fazem por seus filhos. Ele tentou explicar com as palavras mais simples que podia, sem saber o quanto uma criança de 4 anos realmente entenderia. Ele havia se preparado para perguntas difíceis, para dúvidas que não saberia como responder. Mas Ethan apenas ficou quieto por um momento, seu rostinho pensativo da maneira séria que as crianças podem ser. Então ele levantou os olhos, que se iluminaram. Então, posso te chamar de pai? Gabriel sentiu seu coração apertar. Sim, meu amor, você pode me chamar de pai. Pai? Ethan tentou como se estivesse provando uma palavra nova em sua língua. Pai, papai, papai, ele repetiu de novo e de novo, sorrindo mais amplamente a cada vez, como se tivesse acabado de descobrir um maravilhoso brinquedo novo. Então, de repente, Ethan parou e encarou Gabriel com uma seriedade tão intensa que era quase engraçada. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sim. Pergunte-me se você realmente é meu pai. Ethan hesitou por um segundo, então continuou com o rosto cheio de esperança. Posso ter um cachorro? Faz muito tempo que quero um cachorro, mas mamãe diz que nosso lugar é muito pequeno e não podemos ter um. Mas você tem uma casa grande, certo? Você pode me deixar ter um cachorro? Gabriel congelou por um segundo. Ele havia se preparado para 100 perguntas. Por que você não estava comigo antes? Você ama a mamãe? Você vai embora de novo? Mas ele não havia se preparado para isso, e então ele riu. O som subiu do fundo do seu peito, natural e incontrolável. A primeira risada real em 3 anos desde que Kate havia morrido. Ethan o observou rir sem entender por quê.
Mas o menino também riu, sua risada clara misturando-se com a risada quente e baixa de seu pai. Sim, Gabriel disse quando finalmente parou de rir, seus olhos ainda molhados. Eu prometo a você, você vai ter um cachorro. No primeiro fim de semana depois que Ethan chamou Gabriel de pai, o menininho foi levado à mansão nos arredores de Chicago. Scarlett veio com ele, ainda um pouco tímida, ao entrar na casa que ela uma vez só havia entrado como governanta. Mas Gabriel havia deixado claro para ela que ela era agora a mãe de seu filho, e ela tinha o direito de entrar naquela casa como família, não como serva. Ethan parou em frente ao alto portão de ferro da mansão, seus olhos pretos tão arregalados que pareciam que iam cair de sua cabeça. Ele nunca havia visto uma casa tão grande em sua vida. O apartamento em que ele e sua mãe moravam caberia perfeitamente em um pequeno canto do jardim da frente. Pai, esta é sua casa? Ethan perguntou, sua voz cheia de admiração. Sua casa é tão grande. Gabriel sorriu e se abaixou para levantar o menino em seus braços. Sim, esta é minha casa. E de agora em diante é sua casa também. A criança guinchou de alegria ao passar pelas portas da frente. Tudo o fez ofegar. Desde o enorme lustre de cristal no hall de entrada, até a escadaria em espiral de carvalho e as pinturas nas paredes que ele não entendia, mas ainda achava bonitas. Ethan corria para todos os lados, seus pequenos passos batendo contra os pisos de mármore, seu riso claro ecoando de cômodo em cômodo. A mansão de 3.000 metros quadrados, que estava imersa em um silêncio mortal por 3 anos desde que Kate morreu, de repente ganhou vida. O riso de Ethan era como um vento fresco soprando em uma casa que estivera congelada por muito tempo. Ele se infiltrou em todos os cantos, afastando o ar pesado e sombrio que a equipe suportara por anos. Thomas, o mordomo que havia servido à família Reyes por mais de 20 anos, estava na beira do hall de entrada e não podia acreditar em seus próprios olhos. Ele havia visto Gabriel crescer de um adolescente imprudente para o mais poderoso chefe da máfia. Ele havia visto Gabriel amar Kate, se casar com Kate e então perdê-la. E por 3 anos, ele se preocupou que seu mestre nunca se recuperaria. Mas agora, bem na frente dele, Gabriel Reyes estava ajoelhado no chão da sala de estar, brincando de carrinhos com uma criança de 4 anos. O homem frio e temido que todo o submundo de Chicago respeitava, estava engatinhando no chão, empurrando um carrinho de plástico barato que Ethan havia trazido do apartamento antigo, fazendo sons de vrum vrum sob comando. Os outros membros da equipe encontraram desculpas para passar pela sala de estar também, apenas para olhar. Eles sussurraram juntos na cozinha, nenhum deles ousando acreditar no que estavam vendo. Seu chefe estava rindo, seu chefe estava brincando, seu chefe parecia um homem completamente diferente. Naquela noite, depois que Ethan se cansou de correr por toda parte e adormeceu no sofá, Gabriel sentou-se observando seu filho com olhos cheios de amor. A sala de estar estava agora bagunçada com brinquedos, pequenos carros de plástico espalhados pelo chão, algumas migalhas de biscoito derramadas no tapete. Antes, Gabriel nunca teria aceitado tal desordem em sua casa. Mas agora, olhando para os vestígios que Ethan havia deixado para trás, ele sentia apenas felicidade. Eram sinais de vida, de alegria, de uma criança crescendo naquela casa. E Gabriel percebeu que era isso que a mansão realmente precisava. Não perfeição fria, mas risadas, passos correndo e o amor de uma família de verdade. As semanas que se seguiram passaram como um belo sonho que ninguém ousava acreditar que pudesse ser real. Ethan ia à mansão todos os fins de semana. E durante a semana, Gabriel ainda ia ao pequeno apartamento todas as tardes, como se havia tornado seu hábito. Mas pouco a pouco, Gabriel percebeu que não estava apenas ansioso para ver seu filho. Ele também estava ansioso para ver Scarlett. Isso veio lentamente, tão gentilmente, que ele não percebeu até que já havia se enraizado profundamente em sua mente.
Ele começou a notar as pequenas coisas sobre ela, às quais nunca havia prestado atenção antes. A maneira como ela sorria quando Ethan fazia algo bobo, um sorriso que iluminava seu rosto cansado, a maneira como ela falava sobre Ethan com os olhos brilhando de orgulho, sobre as novas letras que ele aprendia na escola, sobre o desenho que ele fez para ela, sobre as perguntas inocentes que ele fazia todos os dias. Gabrielle gostava de ouvi-la. Ele podia sentar por horas apenas ouvindo Scarlett falar sobre as partes mais comuns da vida diária deles. Sua voz era calorosa e suave, carregando uma força tranquila que ele se via admirando cada vez mais. Esta era uma mulher que havia criado um filho sozinha nas circunstâncias mais difíceis, que nunca havia desistido mesmo quando a vida a empurrava para o limite. E ela ainda podia sorrir, ainda amar, ainda olhar para o mundo com esperança nos olhos. Scarlett também notou a mudança na maneira como ela via Gabriel. Antes, para ela, ele havia sido apenas o frio dono de uma luxuosa mansão, um homem poderoso que ela não ousava encarar. Mas agora ela via um Gabriel completamente diferente. Ela o via ajoelhar-se no chão para brincar de carrinhos com Ethan, sem se importar se suas roupas caras sujariam. Ela o via responder pacientemente a 100 perguntas de porquê, de uma criança de 4 anos. Ela o via aprender a amarrar os cadarços de seu filho. Aprender a fazer um sanduíche exatamente do jeito que Ethan gostava. Aprender a contar contos de fadas, mesmo que sua voz fosse tão desajeitada que fazia Ethan rir até não conseguir respirar. Este não era o chefe da máfia que Chicago temia. Este era um homem tentando com tudo o que tinha para se tornar um bom pai, mesmo sem ninguém para ensiná-lo. Mesmo que ele tivesse que tatear seu caminho um passo de cada vez, e Scarlett não podia deixar de se comover com isso. Pequenos momentos começaram a se acumular como gotas de água caindo em um copo, lentamente, mas com certeza. Uma noite, quando Scarlett estava exausta de uma gravidez que havia entrado no 8º mês, Gabriel apareceu na porta carregando uma sacola de comida de seu restaurante favorito. Ele não disse muito, apenas disse para ela sentar e descansar e deixá-lo cuidar do jantar. Ele arrumou a mesa, arranjou os pratos. Ele até cortou a comida em pedaços menores para que fosse mais fácil para ela comer. Scarlett observou o homem mais poderoso de Chicago fazendo essas pequenas coisas por ela, e ela teve que virar o rosto para esconder suas lágrimas. Uma semana depois, Gabriel veio ao apartamento com um olhar sombrio e pesado nos olhos. Scarlett reconheceu imediatamente. Aquele dia era o 3º aniversário da morte de Kate. Ela não disse nada, apenas foi silenciosamente para a cozinha e começou a cozinhar. Quando Gabriel sentou-se à mesa, ele olhou para o prato à sua frente e ficou imóvel. Era massa com molho de tomate feito da maneira que Kate costumava fazer. O prato que Kate cozinhava para ele sempre que ele tinha um dia difícil. Scarlett havia aprendido a receita durante seus anos na mansão, quando Kate a ensinou a cozinhar em tardes lentas. Lembro-me que Kate dizia que este era o seu favorito. Scarlett disse suavemente: "Achei que você pudesse precisar hoje." Gabriel olhou para a maçã, então olhou para Scarlett e sentiu algo em seu peito começar a derreter. Não a dor aguda de lembrar-se de Kate, mas o calor de saber que alguém estava prestando atenção nele. Percebendo sua tristeza, tentando aliviá-la à sua maneira. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio confortável, não tenso. Ethan estava dormindo e o pequeno apartamento de repente pareceu estranhamente aconchegante. Gabriel olhou para Scarlett sentada à sua frente, sua barriga cheia e redonda, o cabelo amarrado em um nó descuidado, seu rosto sem maquiagem, e ele percebeu que ela era bonita. Bonita de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Não a beleza glamourosa das mulheres nas festas de alta sociedade que ele frequentava, mas a beleza da sinceridade, da força, de uma mulher que havia passado pelo inferno e ainda mantinha um coração gentil. Gabriel nunca pretendeu amar ninguém novamente depois que Kate morreu.
Ele pensou que seu coração havia morrido com sua esposa, mas sentado ali em um apartamento apertado com um prato de massa esfriando na mesa, ele percebeu que seu coração ainda batia, e batia pela mulher sentada à sua frente. Julho chegou com as noites quentes e úmidas de Chicago. A gravidez de Scarlett havia entrado em seu 7º mês, ficando mais pesada a cada dia e dificultando seu sono à noite. Gabriel agora passava a maior parte de seu tempo livre no pequeno apartamento. Preocupado com a saúde dela, embora ela sempre insistisse que estava bem, ele havia contratado um obstetra particular para vê-la todas as semanas, comprado todas as vitaminas e suplementos de que ela pudesse precisar e arranjado o melhor hospital da cidade para o parto. Scarlett protestou a princípio, dizendo que não precisava de luxos como aqueles, dizendo que havia dado à luz Ethan sozinha em um hospital público e que havia ficado bem. Mas Gabriel não cedeu. Ele disse que o bebê em sua barriga seria o irmão de Ethan, e ele não permitiria que nenhuma criança conectada a seu filho fosse privada de nada. Scarlett sabia que era apenas uma desculpa, que Gabriel estava cuidando dela por causa dela. Não apenas por causa do bebê, mas ela não disse em voz alta. Ela tinha medo de que, se o fizesse, a frágil bolha de felicidade em que estavam vivendo pudesse se quebrar. Naquela noite, Ethan dormia profundamente no pequeno quarto depois de um longo dia de brincadeiras na mansão. Gabriel levou mãe e filho de volta para o apartamento à noite e, quando Ethan adormeceu, Gabriel ficou. Scarlett deitou-se no sofá com os pés apoiados em um travesseiro para aliviar o inchaço, sua barriga alta sob a luz amarela pálida de um velho abajur de mesa. Gabriel sentou-se na cadeira à sua frente, observando-a com uma expressão que Scarlett não ousava tentar decifrar. O ar no quarto, de repente, parecia diferente, pesado, mas não desagradável, como se algo estivesse esperando para ser dito. Scarlett, Gabriel disse quebrando o silêncio. Sua voz era baixa e havia um tremor nela que ela nunca tinha ouvido antes. Há algo que quero te dizer. Scarlett olhou para ele, seu coração batendo um pouco mais rápido. Vá em frente. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Ele era um homem poderoso que havia negociado centenas de negócios de milhões de dólares, que havia enfrentado os criminosos mais perigosos sem hesitar. Mas agora, sentado em um pequeno apartamento, com uma mulher grávida à sua frente, ele se sentia como um adolescente desajeitado tentando confessar seus sentimentos pela primeira vez. Eu nunca quis que isso acontecesse, ele começou, seus olhos caindo para o chão. Depois que Kate morreu, pensei que meu coração também havia morrido. Pensei que nunca mais seria capaz de amar alguém. E aceitei isso. Aceitei viver o resto da minha vida como uma concha vazia. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Scarlett. Mas então descobri sobre Ethan e conheci você. Realmente conheci você. Não como um empregador e uma limpa garganta, governanta, mas como 2 seres humanos. E tudo mudou. Scarlett prendeu a respiração sem ousar se mover, com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar este momento. Eu me apaixonei por você, Scarlett. Gabriel disse, sua voz firme e clara. Não apenas por causa de Ethan, não apenas porque você é a mãe do meu filho, mas por causa de você. Por causa de sua força, por causa da maneira como você sorri, por causa da maneira como você ama seu filho, por causa de tudo o que você é. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Scarlett. Ela não tentou detê-las. Não tentou escondê-las. Ela havia escondido demais em sua vida. E ela não queria mais esconder. Gabriel, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Eu também tenho algo a dizer. Ela respirou fundo, reunindo cada pedacinho de coragem que tinha. Eu te amei por muito tempo, mesmo antes daquela noite. Eu sei que foi errado porque você era marido de Kate. Porque Kate era alguém que eu amava como uma irmã mais velha.
Mas eu não conseguia controlar meu coração. As lágrimas continuaram caindo enquanto ela prosseguia. Naquela noite, quando eu estava te confortando, eu sabia que estava cruzando um limite. Mas uma parte de mim, a parte mais egoísta e feia de mim, não queria parar porque eu te amava. Porque eu te amava há tanto tempo e nunca ousei admitir. E por 4 anos, enquanto eu criava Ethan sozinha, eu ainda te amava. Quando voltei a trabalhar na mansão, te vendo todos os dias e não podendo te tocar, eu ainda te amava. Eu tentei enterrar esses sentimentos. Tentei me convencer de que eles desapareceriam, mas nunca desapareceram. Gabriel levantou-se da cadeira e caminhou até o sofá onde Scarlett estava deitada. Ele não a beijou. Ambos sabiam que era muito cedo para isso. Havia muita história entre eles, muita dor, muitos segredos. Eles precisavam de tempo para curar antes de poderem dar o próximo passo. Mas ele sentou-se ao lado dela e gentilmente pegou sua mão. A mão dela era pequena e quente dentro de sua palma maior. Então ele colocou a mão dela em sua própria barriga grávida e colocou sua mão sobre a dela. Bem, então o bebê chutou, um chute forte que ambos sentiram. Gabriel olhou para baixo surpreso, então olhou para Scarlett com olhos cheios de emoção. O bebê chutou, ele sussurrou, sua voz cheia de admiração como se tivesse acabado de testemunhar um milagre. Scarlett sorriu através de suas lágrimas. Talvez o bebê esteja te dizendo olá. Eles sentaram-se ali em silêncio de mãos dadas, sentindo os pequenos chutes da vida crescendo dentro dela. E ambos sabiam que não importa o que o futuro lhes reservasse, não teriam que enfrentá-lo sozinhos nunca mais. Setembro chegou com os primeiros ventos frios de outono de Chicago. Scarlett havia entrado na última semana de sua gravidez, sua barriga tão grande que ela mal conseguia se abaixar para amarrar os próprios sapatos. Gabriel a havia mudado e a Ethan para a mansão 2 semanas antes, sem querer deixá-la sozinha naquele apartamento apertado com a data de parto tão próxima. Ele havia preparado tudo, desde uma suíte de parto particular no melhor hospital da cidade até uma equipe de médicos e enfermeiras de plantão 24 horas por dia. Ele até aprendeu a respiração de lama na internet, embora Scarlett tivesse que segurar o riso toda vez que via o mais poderoso chefe da máfia de Chicago sentado ali, praticando inspira, expira, junto com um vídeo instrutivo. Naquela noite, às 2h da manhã, Scarlett acordou com uma dor aguda e retorcida na barriga. Ela soube imediatamente o que era. Ela havia passado por isso uma vez com Ethan, sozinha em um hospital público frio. Mas desta vez era diferente. Desta vez, quando ela chamou, Gabriel estava ao seu lado em segundos. Ele estava dormindo no quarto ao lado por 2 semanas, incapaz de estar a mais de um único passo da porta de Scarlett. Tudo se moveu rapidamente depois disso. Um carro os levou ao hospital à noite. A equipe médica pronta como se tudo tivesse sido arranjado muito antes. Scarlett foi levada para a sala de parto e Gabriel ficou com ela do começo ao fim. Ele segurou sua mão firmemente durante cada contração, enxugou o suor de sua testa, sussurrou encorajamento, embora sua própria voz tremesse de medo. Esta foi a primeira vez na vida de Gabriel que ele testemunhou um parto e ele percebeu que nunca havia realmente entendido a força das mulheres até este momento. Scarlett, a pequena mulher que ele uma vez pensou ser frágil, estava lutando contra uma dor que ele nem conseguia imaginar. Ela apertou a mandíbula. Ela empurrou. Ela chorou. Mas ela não desistiu. E então, depois de longas e intermináveis horas, o choro de um bebê encheu o quarto. O primeiro choro, claro e forte, como uma declaração ao mundo de que uma nova vida havia chegado. Gabriel estava lá, observando o médico colocar o bebê no peito de Scarlett, e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ele não tentou escondê-las. Ele não se importava que um chefe da máfia não devesse chorar. Naquele momento, ele não era Gabriel Reyes, chefe da família Reyes.
Ele era simplesmente um homem testemunhando o milagre da vida. É uma menina saudável, o médico anunciou com um sorriso. Exatamente 3 quilos. Scarlett chorou e riu ao mesmo tempo, segurando sua minúscula filha perto. Ela olhou para Gabriel, seus olhos vermelhos de exaustão, mas brilhando de felicidade. Mia, ela sussurrou. Quero chamá-la de Mia. Gabriel assentiu, incapaz de falar porque sua garganta havia se apertado. Ele olhou para o minúsculo bebê nos braços de Scarlett, seus olhos ainda fechados, sua pele recém-nascida vermelha e enrugada. Esta não era sua filha biológica. Ele sabia que este bebê era o resultado de outro relacionamento com um homem que havia desaparecido quando soube que Scarlett estava grávida. Mas quando Gabriel olhou para Mia, ele não viu nada disso. Ele viu apenas um bebê, a irmãzinha de Ethan, o filho da mulher que ele amava. E isso era o suficiente. Você quer segurá-la? Scarlett perguntou suavemente, sua voz cansada, mas cheia de amor. Gabriel hesitou por um segundo, com medo de que suas mãos ásperas pudessem machucar a criança frágil. Mas então ele cuidadosamente pegou Mia dos braços de Scarlett e a segurou com uma gentileza que nunca imaginou possuir. Mia abriu os olhos e olhou para Gabriel com o olhar nublado de um recém-nascido. E naquele momento, Gabriel tomou uma decisão. Mia será minha filha, ele disse, sua voz firme, sem hesitação. Eu a amarei, cuidarei dela, a protegerei como se fosse minha própria. Porque família não é definida por sangue. Família é definida por amor. Scarlett olhou para ele e as lágrimas subiram novamente. Mas eram lágrimas de felicidade. Lágrimas de uma mulher que finalmente havia encontrado um porto após anos de deriva. Dezembro chegou com os primeiros ventos fortes do inverno e a neve branca cobrindo o jardim da mansão. Mas dentro da casa, o ar era quente e transbordava de alegria. Hoje era o dia do casamento de Gabriel e Scarlett. Eles haviam escolhido uma pequena cerimônia, sem espetáculo, sem centenas de convidados como os casamentos da alta sociedade que Gabriel havia frequentado. Apenas as pessoas que realmente importavam, aquelas que haviam testemunhado sua jornada da escuridão para a luz. Thomas, o mordomo leal, estava na beira do jardim com os olhos embaçados de lágrimas. Ele havia visto Gabriel crescer, o vira amar Kate, perder Kate e depois afogar-se em luto por 3 anos. E agora ele via Gabriel sorrir novamente. Realmente sorrir. Não o sorriso social frio de obrigação, mas o sorriso de um homem feliz. Rosa, a vizinha que ajudara Scarlett a cuidar de Ethan por 4 anos, sentou-se na primeira fila com Mia em seus braços. A bebê de 3 meses dormia pacificamente, sem saber que hoje era o dia mais importante da vida de sua mãe. Rosa olhou para Scarlett em um vestido de noiva branco simples, mas elegante, e ela não conseguiu impedir as lágrimas de cair. Ela tinha visto Scarlett lutar pela vida, a ouvir a chorar tarde da noite quando pensava que ninguém podia ouvir, e se preocupara que a jovem nunca encontraria a felicidade. Mas agora, vendo Scarlett caminhar pelo corredor com um sorriso radiante, Rosa sabia que toda a preocupação havia se dissolvido. E Ethan, o menino de 4 anos em seu pequeno terno, tinha o trabalho mais importante de sua vida. Ele carregava uma almofada de veludo vermelho com 2 alianças de casamento apoiadas em cima, caminhando com a seriedade de um soldado. Seu rosto estava tenso de concentração, as sobrancelhas franzidas, os olhos fixos nas alianças como se pudessem cair se ele deixasse sua atenção escapar por um segundo. Gabriel olhou para seu filho e teve que conter um sorriso. Antes da cerimônia, Ethan havia perguntado a ele pelo menos 10 vezes sobre seu dever, havia praticado repetidamente como segurar a almofada da maneira certa, havia se preocupado tanto que mal conseguia tomar o café da manhã. Para o menino, este não era apenas o casamento de seus pais. Este era o dia em que sua família se tornou oficialmente completa.
Quando Scarlett alcançou Gabriel no altar decorado com flores brancas e velas acesas, eles se olharam em silêncio. Eles não precisavam de palavras. Seus olhos diziam tudo. Eles haviam percorrido um longo caminho para chegar a este momento. Desde a noite fatídica 5 anos antes, através de 4 anos de segredo e solidão, através da dor de perder Kate, através do perdão e da cura. E agora eles estavam ali, prontos para entrar em um novo capítulo da vida. Antes da cerimônia começar, Gabriel havia feito algo importante. Ele estava sozinho em seu quarto particular, olhando para sua mão esquerda, onde o anel de casamento de Kate havia repousado por 6 anos. Ele nunca o havia tirado desde o dia em que Kate o deslizou em seu dedo no casamento deles. Havia se tornado parte dele, um fio que o ligava à sua falecida esposa. Mas hoje Gabriel removeu lentamente o anel não porque tivesse esquecido Kate. Ele nunca o faria. Kate foi seu primeiro amor, a mulher que o ensinou a amar, uma parte inesquecível de seu coração. Mas ele entendeu que para abraçar o futuro, ele tinha que liberar o passado. Não para liberar Kate, mas para liberar a dor, para liberar o apego, para liberar a culpa de ainda viver enquanto ela se foi. Ele colocou o anel em uma pequena caixa junto com a foto de casamento dele e de Kate. Ele a guardaria para sempre, uma memória sagrada, mas seu dedo estava agora pronto para usar um novo anel, uma nova promessa, um novo amor. Quando Gabriel e Scarlett trocaram alianças, Ethan estava ao lado deles com um sorriso de orelha a orelha, porque ele havia completado sua missão perfeitamente. Mia ainda dormia nos braços de Rosa, pacífica, inconsciente de que a partir de hoje ela oficialmente tinha um pai. E quando o celebrante os declarou marido e mulher, Gabriel beijou Scarlett pela primeira vez desde que confessaram seus sentimentos. Um beijo gentil, mas que continha todas as promessas do futuro. 3 anos se passaram desde o dia do casamento, no jardim coberto de neve branca. 3 anos cheios de risadas, de felicidade, de uma família que finalmente se encontrara após tantas tempestades. A família Reyes hoje não era nada como aqueles primeiros dias quando Gabriel seguiu Scarlett para um apartamento apertado nos arredores de Chicago. Gabriel tinha 40 anos agora. Alguns fios grisalhos haviam aparecido em suas têmporas, mas seus olhos estavam mais brilhantes do que nunca. Ele ainda administrava o Império Reyes, mas havia mudado a maneira como trabalhava. Ele não trabalhava mais 18 horas por dia como antes. Ele arranjava tempo para sua família, para jantares juntos, para manhãs de fim de semana, levando as crianças ao parque. Ele havia aprendido que dinheiro e poder não significavam nada se não houvesse ninguém para compartilhá-los. Scarlett tinha 30 anos agora, e não era mais a governanta silenciosa que havia sido. Gabriel havia criado uma fundação de caridade em nome de Kate, dedicada a ajudar mães solteiras em circunstâncias difíceis, e Scarlett a administrava. Ela havia encontrado um novo propósito, ajudando mulheres como ela havia sido uma vez. Mulheres lutando sozinhas sem ninguém ao seu lado. Toda vez que Scarlett via uma jovem mãe receber apoio da fundação, ela se lembrava dos anos em que criara Ethan sozinha, e ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Ethan tinha 7 anos, um menino inteligente e travesso na 2ª série, em uma das melhores escolas de Chicago. Ele ainda tinha os mesmos olhos pretos de seu pai. Ainda tinha o hábito de inclinar a cabeça sempre que estava curioso sobre algo. E ele finalmente tinha um cachorro. Um Golden Retriever de pelo dourado que Ethan havia chamado Capitão. Gabriel havia cumprido sua promessa desde o dia em que o menino perguntou: "Posso ter um cachorro?" Logo depois de saber que Gabriel era seu pai. Capitão era agora um membro inseparável da família, correndo pela mansão e dormindo aos pés da cama de Ethan todas as noites. E Mia, de 3 anos, havia se tornado a pequena princesa da casa Reyes. Ela tinha o cabelo castanho encaracolado de sua mãe,
Seu sorriso radiante e a capacidade de fazer Gabriel fazer o que ela quisesse com um único olhar. Embora ela não fosse sua filha biológica, Gabriel amava Mia da mesma forma que Ethan. Ele havia limpo a garganta, colocado seu no meme, em sua certidão de nascimento, oficialmente a adotou, e em seus olhos Mia era sua filha em todos os sentidos. Todo ano, no aniversário da morte de Kate, toda a família ia junto visitar seu túmulo. Gabriel colocava as flores brancas que Kate amava na lápide. Então sentava e contava a ela sobre a vida deles, sobre como Ethan estava crescendo, sobre como Mia havia começado o pré-escolar, sobre Scarlett e a fundação de caridade que carregava o nome de Kate. Ele acreditava que Kate estava em algum lugar lá fora sorrindo para eles. Talvez ela tivesse guiado tudo para este momento, trazendo Scarlett para sua vida por uma razão que ele nunca poderia ter imaginado. E todas as noites antes de dormir, Gabriel olhava para Scarlett deitada ao lado dele, olhava para os quartos de Ethan e Mia, ouvia a respiração constante do capitão no final do corredor e se sentia grato. Grato por aquela tarde de sexta-feira, quando uma estranha intuição o impulsionou a seguir a governanta grávida. Grato por ele não ter ignorado aquela curiosidade, não ter continuado vivendo como um fantasma dentro de uma mansão vazia. Se ele não tivesse seguido Scarlett naquele dia, ele nunca teria sabido que tinha um filho. Ele teria continuado desperdiçando sua vida em luto e solidão, nunca sabendo que a felicidade estivera bem na sua frente, a apenas uma viagem de ônibus de distância. Esta história terminou, mas as lições que ela deixa para trás durarão. Uma lição sobre família, que família não é definida por sangue ou papelada, mas por amor e conexão. Gabriel não deu à luz Mia, mas ela ainda era sua filha. Scarlett não era a mulher que Gabriel escolheu amar desde o início, mas ela se tornou o maior amor de sua vida. Uma lição sobre perdão, que às vezes segredos são guardados não por egoísmo, mas por amor. Scarlett escondeu Ethan não porque queria tirar o filho de Gabriel dele, mas porque queria proteger Kate, proteger o casamento deles. E quando Gabriel entendeu isso, ele escolheu o perdão em vez da raiva. Ele escolheu construir em vez de destruir. Uma lição sobre esperança, que nunca é tarde para recomeçar. Gabriel pensou que sua vida terminou quando Kate morreu, mas o destino lhe deu uma segunda chance e ele a aproveitou. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quanto você tenha perdido, há sempre esperança para um amanhã mais brilhante. E quanto a você? Como esta história tocou seu coração? Você já viveu momentos em que a vida parecia sem saída e então algo inesperado mudou tudo? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Nós realmente amamos ouvir suas histórias, seus sentimentos do fundo do seu coração. Se esta história o emocionou, por favor, clique no botão curtir para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, aquelas que podem precisar de um pouco de esperança e fé na vida. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para não perder as histórias emocionantes que traremos para você todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o último momento da história. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz a cada dia. Sempre acreditem que a felicidade está esperando por você adiante. Às vezes, há apenas uma decisão de distância, há um único passo de distância, ou a uma única tarde de seguir alguém que você nunca esperava. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.